Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje o nosso papo vai fundo numa relação, assim, super estratégica e complexa para o Brasil, né? A conexão com aquela iniciativa gigante da China, a Nova Rota da Seda, ou o nome oficial é Iniciativa Cinturão e Rota, a BRI. A gente está se baseando num estudo bem detalhado sobre essa dinâmica toda, e a pergunta que fica, e que é bem interessante, é: por que essa iniciativa que nasceu lá do outro lado do mundo virou algo tão chave para a economia do Brasil? Ainda mais que o Brasil, pelo menos até agora, não assinou lá um papel, não aderiu formalmente. Então, a nossa missão aqui é tentar entender as implicações reais disso, sabe? Onde está o dinheiro, os investimentos que já estão rolando e qual é o cálculo estratégico do Brasil para ficar nessa posição. Ok. Vamos tentar desembrulhar isso, porque, olha, a gente está falando de um projeto que talvez seja o maior do século em termos de infraestrutura, de influência econômica global, liderado pela China. Aí vem o Brasil, que é um parceiro-chave aqui na América Latina, o maior parceiro comercial da China, e escolhe esse caminho de cooperar muito, mas sem ter o carimbo oficial de membro da BRI. O que está pegando aqui, afinal? Para a gente começar, pode dar uma geral do que é exatamente essa iniciativa Cinturão e Rota? Claro, vamos lá. O nome oficial, como você disse, Iniciativa Cinturão e Rota, ou BRI, né? Belt and Road Initiative. E isso foi anunciado lá atrás, em 2013, pelo presidente chinês, o Xi Jinping. A ideia central é, nossa, muito ambiciosa, é tipo recriar e até expandir as antigas rotas da seda. Ah, as rotas históricas. Isso, mas claro, usando a infraestrutura e a escala que a gente tem hoje, no século XXI. Isso significa construir uma teia imensa de conectividade. Pensa assim, corredores de logística com trens modernos, rodovias que funcionam, portos gigantes, oleodutos, gasodutos e até a parte digital, né? Tipo redes de telecomunicação, fibra ótica. E o alcance disso é global. Não é só ligar a China com a Ásia e Europa, como era antigamente. A visão da BRI vai para a África e, muito importante para a nossa conversa aqui, para a América Latina também. Os objetivos que a China declara são vários. Facilitar comércio, investimento, integrar mais as economias dos países que participam e, claro, né, como resultado, aumentar a influência econômica e política da China no mundo. A escala e o prazo longo do projeto são impressionantes, sem dúvida. E aí a gente chega no ponto crucial para o Brasil. Como a gente falou, até o fim de 2024, nada de assinatura formal. Se a gente pensa no tamanho do projeto que você descreveu, e que a China é nosso parceiro número 1, parece até um contrassenso, né? O que os estudos mostram? Quais são os fatores que entram nessa conta estratégica do Brasil? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E a resposta, olha, é uma mistura. Tem economia, tem diplomacia, tem geopolítica no meio. Primeiro, pesa muito a força da relação que já existe entre os dois países. A China virou o maior parceiro comercial do Brasil lá em 2009, né? E isso só cresceu. O Brasil quase sempre com superávit. Sim, os números são enormes. Exato. Então, muita gente em Brasília pensa assim, essa parceria já é tão forte, o dinheiro chinês já está vindo de forma tão constante, será que precisa mesmo assinar um papel da BRICS para isso continuar? A visão é que talvez não seja estritamente necessário, sabe? Do lado diplomático, o Brasil tem preferido usar um termo buscar sinergias. O que é isso na prática? É tipo, em vez de só entrar num programa que a China lidera, o governo brasileiro tenta pegar os investimentos chineses e direcionar para aquilo que o Brasil já definiu como prioridade aqui dentro. O novo PAC, por exemplo, o plano de infraestrutura atual. Ah, entendi. Então o novo PAC vira tipo um cardápio de projetos que o Brasil oferece e aí busca quem quer investir, incluindo os chineses, com a lógica da BRI por trás. Exatamente, é uma boa forma de ver, é um jeito de o Brasil manter o controle da sua própria agenda de desenvolvimento, né? Em vez de só aceitar um pacote que vem de fora. E tem o terceiro ponto que não dá para ignorar, a geopolítica. O Brasil vive num mundo complexo, precisa se dar bem com várias potências. Uhum. E os Estados Unidos, que são outro parceiro-chave para o Brasil,
olham para a BRI com muita desconfiança, falam de falta de transparência, risco de dívida, das intenções da China por trás. Então, não assinando formalmente, o Brasil consegue manter um certo pragmatismo. Ele colabora muito com a China, onde interessa, mas evita um alinhamento que poderia criar atrito com Washington ou até com a Europa. É um jogo de equilíbrio, né? Bem delicado. Entendido. Esse pragmatismo é meio que uma marca registrada da nossa política externa, né? Mas aí, se não tem essa formalidade toda, como é que essa parceria de fato acontece? Onde a gente vê, na prática, no dia a dia da economia, a influência e os investimentos que seguem essa lógica da BRI? Olha, a influência é bem concreta, sim. E aparece mais forte justamente onde a BRI foca mais: infraestrutura e logística. Modernizar isso é vital para o Brasil finalmente superar o tal do custo Brasil, né? Sim, o famoso. Pois é, aquele monte de coisa que atrapalha, que encarece tudo aqui. Burocracia, imposto, transporte ruim. E é justamente aí, nesse gargalo, que o investimento chinês tem sido mais visível, mais pesado. Pega os portos, por exemplo. Empresas chinesas grandes como a COFCO, a China Merchants Ports, elas têm investimentos importantes em terminais-chave. Porto de Paranaguá, lá no Paraná, que sai muito grão. Principalmente soja, né? Muita soja, milho e o Porto do Açu, no Rio, que é um complexo mais novo, industrial e portuário, com um potencial enorme. São exemplos de onde esse dinheiro chinês está lá, ajudando a tirar a produção agrícola e mineral do país de forma mais eficiente, que é o que a China quer comprar, né? Nas ferrovias, o interesse chinês também é grande. A FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, é um caso clássico. É um projeto gigante para ligar áreas que produzem grãos e minério lá no interior, tipo Tocantins, oeste da Bahia, direto com o porto lá no litoral da Bahia. Criando um corredor direto para exportação. Exatamente, a lógica é essa, um corredor eficiente para mandar para fora. E empresas chinesas já mostraram muito interesse em construir, em operar trechos da FIOL. Isso casa direitinho com a meta da BRI de criar essas artérias para o comércio. Isso tem um peso especial no Brasil, né? Ferrovia sempre foi vista como a chave para integrar o país, para dar um salto no desenvolvimento. Desde o Império essa conversa existe. Ver esse interesse voltar com força, agora com dinheiro e tecnologia chinesa ajudando, é forte, tem um peso histórico mesmo. Totalmente. Essa conexão com a história do desenvolvimento do Brasil é clara. Agora, se tem um setor onde a presença chinesa talvez seja ainda mais dominante, é o de energia. E o que é fascinante é como o setor elétrico brasileiro virou um alvo tão prioritário para esse capital chinês. É verdade, a gente ouve muito falar disso. Gigantes estatais como a State Grid, que é a maior empresa de energia do mundo, e a China Three Gorges, a CTG, aquela da usina de Três Gargantas lá na China. Elas compraram ativos enormes aqui no Brasil. Hoje, elas controlam pedaços gigantes das linhas de transmissão de alta tensão, sabe? Aquelas que levam energia pelo país todo. E também operam hidroelétricas grandes que antes eram estatais ou de empresas brasileiras. E essa presença é só na energia mais tradicional, hidrelétrica, transmissão, ou está indo para as renováveis também? Está indo e com força. Além de controlar esses ativos estratégicos de geração e transmissão, tem muito investimento chinês novo chegando em energia renovável no Brasil. Empresas da China estão entre as que mais investem em parques de energia solar, parques eólicos, principalmente lá no Nordeste. Ah, interessante. Isso conecta com duas coisas, né? A busca global por energia limpa e a estratégia da China de dominar a cadeia de produção dessas novas tecnologias também. Fascinante essa concentração toda em energia. E além dessa infraestrutura física de transporte e energia, como é que essa parceria mexe com outros setores-chave, tipo o agronegócio, que é tão importante para a nossa balança comercial? O agronegócio é o outro pilar fundamental dessa relação, sem dúvida. O Brasil tem um papel central, absoluto, na estratégia de segurança alimentar da China. Eles precisam garantir comida para a população deles, que é gigante. Claro. E aquela lógica da BRI, de otimizar as rotas, garantir que o comércio flua, se aplica direto aqui. A gente vê investimento chinês não só na fazenda, na produção em si,
mas talvez o mais estratégico seja em toda a logística que vem junto. Como assim? Construção e operação de armazéns, de silos para guardar grão, desenvolvimento de corredores de transporte que usam tudo junto, estrada, ferrovia, hidrovia, investimento em empresas que fazem o comércio, as tradings. Tudo isso é para garantir que aquele volume imenso de soja, milho, carne, açúcar, celulose que sai do Brasil para a China chegue lá do jeito mais rápido, mais confiável e mais barato possível. Entendi. Então a infraestrutura que os chineses ajudam a construir ou operar serve diretamente para facilitar a chegada dos produtos que eles mais querem comprar do Brasil. E na mineração, na indústria, a lógica é parecida? Bem parecida, mas com algumas diferenças. Na mineração, empresas chinesas compraram participações grandes em projetos principalmente de minério de ferro, né? Que é essencial para fazer aço lá na China. Mas esse interesse está crescendo para outros minerais também, os estratégicos para as novas tecnologias. Certo. E o que a gente está vendo mais recentemente é um passo além. Não é só tirar o minério daqui. É investir também na indústria de transformação no Brasil. Tem o foco bem claro no setor de carro, especialmente carro elétrico. Ah, sim. BYD, GWM. Exato, essas marcas chegando, montando fábrica aqui. E não é só montar o carro, não. Tem planos para fazer bateria, outros componentes, e tem investimento em tecnologia também. Talvez mais quieto, mas em áreas como equipamento de telecomunicação, soluções para cidades inteligentes. E como é que tudo isso se reflete nos números do comércio entre os dois países? Eles continuam subindo? Os números são a prova mais clara dessa interdependência. A China já é o principal destino do que o Brasil vende para o mundo há mais de 10 anos. E a fatia dele só aumenta. Esse comércio já passou dos 150 bilhões de dólares por ano. É um valor enorme que segura a nossa balança comercial e movimenta setores inteiros aqui. A melhora da infraestrutura de logística no Brasil, que muitas vezes é feita com investimento que segue a lógica da BRI. Isso pode baixar custo, diminuir tempo de transporte, pode deixar o produto brasileiro mais barato lá na China e, com isso, empurrar esses números do comércio para cima ainda mais nos próximos anos. A infraestrutura é a chave que destrava isso. Fica bem claro que as oportunidades são enormes, né? Ter acesso a um volume de dinheiro para a infraestrutura que o Brasil sempre precisou, o mercado gigante e que não para de crescer para as nossas commodities e a chance real de o Brasil ficar mais competitivo se o custo Brasil diminuir. Mas toda a relação que é tão forte e um pouco assimétrica também, traz riscos, né? Pontos para a gente ficar atento. Olhando para essa parceria, mesmo sem o papel assinado, quais seriam os maiores desafios ou os pontos negativos para o Brasil? É essencial ter essa visão dos dois lados, porque os desafios resistem são reais. Do lado bom, como você falou, dinheiro para investir a longo prazo, coisa rara. Para infraestrutura que demora para dar retorno e custa caro. A chance clara de deixar a economia brasileira mais competitiva, destravando a logística. Isso ajuda direto o agro, a mineração, mas pode ter efeito bom em outras áreas também. E os empregos, né? E os empregos, claro. Tanto para construir quanto para operar tudo isso depois. E, lá na frente, quem sabe com uma infraestrutura melhor, o Brasil até consiga vender coisas com mais valor agregado, diversificar um pouco. Agora, do outro lado, os desafios precisam de atenção total. O primeiro é o risco de ficar dependente demais da China. Quando um país só vira seu maior comprador, seu maior investidor e, às vezes, o principal financiador em alguns setores, isso te deixa vulnerável, né? Se algo muda lá na China ou na economia global, o Brasil sente muito. Certo, a concentração de risco. Exato. Outro ponto sério. As questões ambientais e sociais. Projeto grande de infraestrutura, por natureza, muitas vezes mexe com áreas sensíveis, Amazônia, Cerrado, ou impacta comunidades que vivem ali, povos tradicionais. O jeito como esses projetos são licenciados, como são feitos, como são fiscalizados, é fundamental. E nem sempre os padrões usados são os melhores do mundo, né? Além disso, tem a questão de como são negociados os contratos de financiamento, de investimento. Isso puxa um ponto importante: governança, transparência. A BRI, em outros países, já recebeu críticas por levar dívidas muito altas, difíceis de pagar,
ou por ter cláusulas nos contratos que não são boas para o país que recebe o dinheiro. Tipo, ter que usar só a empresa chinesa ou não ficar claro quais são as garantias. Isso. O Brasil, felizmente, tem gente mais preparada para negociar, um sistema jurídico mais forte que muitos países, mas mesmo assim, prestar atenção nos detalhes desses contratos é vital para não cair numa armadilha lá na frente. E claro, continua o desafio diplomático. Como equilibrar os pratos? Como aprofundar essa parceria com a China, que é tão importante economicamente, sem estragar a relação com outros parceiros estratégicos, UE, União Europeia. É andar na corda bamba o tempo todo. Então, para a gente amarrar essa história toda, o que fica é um quadro assim. O Brasil, mesmo sem ter a carteirinha oficial de membro da BRI, está na prática super integrado nos investimentos e nos objetivos dessa iniciativa da China. É uma parceria que acontece no dia a dia, né? No canteiro de obra, no porto, na linha de transmissão, muito mais do que numa sala com assinatura de documento. É uma parceria de fato e não tanto de direito. Clube que você entra e mais como uma força de gravidade muito forte que já puxa e já define a realidade dos investimentos que vêm de fora, de como a nossa infraestrutura está se moldando e para onde vai o nosso comércio exterior. Os efeitos acontecem com ou sem assinatura. E essa parceria pragmática, sem formalização, ela traz sim, sem dúvida, chances importantes para o Brasil encarar desafios históricos de infraestrutura, buscar um jeito de crescer de novo. Só que, justamente por ser tão profunda, tão cheia de lados diferentes, ela exige do Brasil uma gestão muito estratégica, muito atenta. Navegar por esses desafios todos, geopolíticos, ambientais, sociais, econômicos, com cuidado, pensando no interesse do Brasil a longo prazo. Isso é absolutamente chave para garantir que os benefícios dessa relação sejam maiores que os riscos e que sejam bons para o país nas próximas décadas. Foi uma análise muito boa mesmo, ajudou a clarear bastante essa relação Brasil-China dentro do contexto da BRI. Uma dinâmica cheia de detalhes, de pragmatismo e com consequências que vão longe. Muito obrigado por guiar a gente por essa complexidade toda. Imagina, foi um prazer. E talvez, só para deixar uma última provocação aí para quem está ouvindo, no mundo onde as cadeias de produção globais estão sendo repensadas, né? Onde segurança de energia, segurança de alimentos está ficando cada vez mais estratégico, como é que o Brasil poderia usar essa posição única dele? De ser parceiro de fato, mas não de direito da BRI? Será que não tem aí uma chance para o Brasil tentar renegociar o seu papel nessa relação e, além de ser só um grande fornecedor de matéria-prima, e tentar se colocar de um jeito mais inteligente, com mais valor agregado nessas cadeias globais que estão sendo redesenhadas, inclusive por influência de projetos gigantes como a BRI? É uma questão estratégica fundamental para o futuro do Brasil, né? Para a gente pensar.